Uma boa tarde a todos que estão aqui nos acompanhando em mais uma reunião semanal da programação da operação, nesse dia 6 de agosto de 2021. Para quem não me conhece, eu sou a Andréia, eu trabalho na gerência de programação diária, no PRD, e vou coordenar essa reunião aqui com vocês hoje. De praxe, teremos 3 blocos. No primeiro bloco, teremos as previsões meteorológicas, hidrológicas e a operação hidráulica. No segundo bloco, uma previsão de carga para a programação diária e acompanhamento diário e semanal, e a previsão de carga para o PMO. Também a parte de previsão semanal, com resultados do PMO e as intervenções energéticas relevantes. No terceiro bloco, de fechamento, os limites elétricos e as principais intervenções elétricas, junto com a política operativa. Tá? Então, vamos começar com a previsão meteorológica, com a Beatriz, da PRH. Boa tarde, Beatriz. Boa tarde, Andréia. Obrigada. Eu vou compartilhar minha apresentação com vocês. Eu vou começar a falar do que ocorreu essa semana. Essa semana, a precipitação ficou restrita ao litoral da região Nordeste e ao norte do país, atingindo apenas o final da cascata do Xingu. As demais bacias de interesse do SIM não apresentaram precipitação significativa durante esta semana. A configuração sinótica observada esta semana favoreceu a geração eólica do Nordeste, que apresentou elevação essa semana em relação à semana passada. Esse mapa aqui mostra a velocidade do vento observada nas estações meteorológicas automáticas do Instituto Nacional de Meteorologia, o IMET, e a gente nota que os maiores valores foram observados no interior da Bahia, no interior de Pernambuco e aqui no Rio Grande do Norte, contribuindo aí com essa elevação da geração eólica observada esta semana. A geração solar nos parques do Sudeste e do Nordeste também foi favorecida essa semana, por conta do predomínio de céu claro no interior dessas regiões, e a temperatura ela ficou estável nas capitais brasileiras, com exceção de São Paulo e aqui do Rio, que a temperatura ficou em declínio em relação à semana passada, e também Rio Branco, onde a temperatura ficou elevada em relação à semana passada. Então, isso ocorreu essa semana. Para a próxima semana, tem uma mudança do padrão. Essa semana, nenhuma frente fria avançou pelo território brasileiro, mas semana que vem será diferente. Na segunda-feira, uma nova frente fria avança pelo centro-sul do Rio Grande do Sul, provocando chuva fraca na bacia do Rio Jacuí. Na terça, essa frente fria avança pelo norte do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná, provocando chuva fraca na cascata do Uruguai, no Iguaçu e no Lago de Itaipu. E na quarta-feira, essa frente fria já avança aqui por São Paulo e pelo Rio de Janeiro. Mas a atuação de área de estabilidade sobre a região sul ainda provoca chuva fraca nas bacias dos rios Uruguai, Iguaçu, em pontos isolados da incremental Itaipu e também no Paranapanema, principalmente ali no rio Tibagi. O modelo europeu, que é esse modelo aqui, ele intensifica mais a chuva do que os demais modelos que são utilizados no processo de previsão de vazão, só que ele também não coloca uma chuva com valor tão elevado. O máximo que ele coloca de chuva é de 15 milímetros para a semana que vem. E aí vocês vão ver na apresentação do Fred que, combinando essas previsões e removendo o viés, o total da chuva é bem pequeno, previsto para a próxima semana para a região sul. E não deve refletir muito na vazão. Em relação às outras variáveis meteorológicas, em relação à temperatura, no início da próxima semana, as temperaturas extremas, as mínimas e as máximas estarão em elevação nas capitais das regiões sul e sudeste, e aqui também em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. Mas depois que a frente fria passar, aí as temperaturas caem.
mas o início, as temperaturas estarão em elevação nessas regiões, é uma condição pré-frontal e uma condição diferente do que foi observado essa semana, onde as temperaturas dessas regiões ficaram amenas no decorrer da semana. Na semana que vem tem essa mudança desse padrão, essa elevação no início e depois o declínio após a passagem da frente. Nas demais capitais brasileiras, as temperaturas seguem estáveis, com exceção aqui de Manaus, onde a temperatura máxima da semana que vem será maior do que essa semana. Em relação à geração eólica, a próxima semana operativa começa com a geração eólica do Nordeste bastante elevada, semelhante ao que está sendo observado hoje. Só que a partir da terça-feira à tarde, a geração eólica começa a cair, deve começar a cair por causa do avanço da frente fria pela região sul. E aí, com isso, a gente colocou para a semana que vem a geração eólica em declínio em relação a essa, por causa dessa mudança de padrão, como eu falei. Essa semana, nenhuma frente fria avançou, a geração eólica foi favorecida, a geração eólica do Nordeste, apresentando elevação, mas já semana que vem não. Ela começa, a semana operativa começa com a geração eólica bastante elevada, mas a partir da terça-feira à tarde deve começar a cair. E a geração solar, ela permanece estável, tanto nos parques aqui do Sudeste, como os do Nordeste também, porque apesar do avanço da frente fria aqui pelo Sudeste, na quarta-feira, essa frente fria ela provoca nebulosidade apenas no litoral dos estados, e não aumenta a nebulosidade no interior do estado de São Paulo, por exemplo, né, onde ficam os parques. Por isso que a gente deixou a geração solar ainda estável. Então, são esses os destaques, gente, para a semana que vem, essa mudança de padrão em relação a essa, com o avanço da frente fria, a partir de segunda-feira pela região sul, provocando uma chuva fraca ali no Jacuí, Uruguai, Iguaçu, em pontos isolados da incremental Itaipu e do Paranapanema, só que os valores não são tão elevados, ainda continuam abaixo da média semanal. Então, obrigada pela atenção a todos, fico à disposição para qualquer dúvida. Muito obrigada, Beatriz. Lembrando que estamos também à disposição no chat para as perguntas, né, que serão respondidas no início do próximo bloco. Vamos dar continuidade, então. Peço a gentileza ao Fred para fazer a sua apresentação com relação à previsão hidrológica. Boa tarde, Fred. Boa tarde, Andréia. Boa tarde a todos os participantes da reunião semanal. Então, mudando um pouco agora de chuva para vazão, né, falar sobre a previsão hidrológica para o SIM para essa próxima semana, né, a revisão do PMO de agosto. Como foi mostrado, a previsão de precipitação para a região sudeste é bem pouco significativa. A gente tem, depois que remove viés e combina os modelos, a gente tem muito pouca precipitação, e só no final do horizonte, nessas bacias mais ao sul da região sudeste, mas também não são valores expressivos. Então, a previsão para esse subsistema na próxima semana é de ficar em recessão, atualizando, né, a previsão mensal para 58% da MLT. O Sudeste fica como o menor histórico, o menor agosto do histórico. Principalmente puxado pelas duas principais bacias, né, energeticamente falando, que é o Grande e o Paranaíba, né. A previsão do Grande está como a menor do histórico, com a previsão de 47% da média de longo termo, e o Paranaíba com previsão de metade da MLT, ficando ao segundo menor agosto do histórico. Já no Paranapanema, né, a precipitação lá no final do horizonte, né, não faz nem cócegas aqui quando a gente fala de vazão, né, continua esse caráter de recessão na próxima semana, atualizando a previsão mensal para 39%. E na calha do Paraná também, com problema de recessão para os próximos dias, fechando uma média mensal de 59%, ou então o quinto menor agosto do histórico. Na região sul, também nos próximos dias a gente não deve ter precipitação, tanto no Iguaçu quanto no Uruguai, só mais no final, né, da próxima semana operativa que deve cair chuva, principalmente aqui no Uruguai, né, que chega, né, o conjunto, a metodologia do conjunto, acaba colocando chuvas acima de 5 milímetros.
Então, a região sul, né, continua em recessão nesses próximos dias e só no final da próxima semana operativa que ela, em termos de IENA, que ela sobe um pouquinho. A previsão mensal fica em 32% da média de longo termo e o sul passa a ocupar o 9º menor agosto do histórico. Então, quando a gente vê, né, a bacia do Rio Iguaçu, a previsão é de uma recessão estável, né, sem elevações ou vazões em nenhum dia, né, da próxima semana. E no Uruguai é que a vazão vem descendo e aí, a partir ali de quinta, sexta-feira, as vazões nessa bacia sobem um pouquinho, mas em termos de previsão mensal, a gente continua em queda, né, fechando uma nova previsão mensal de 36%. Também não temos previsão de precipitação nem no norte, nem nas bacias do nordeste, né? A gente vê aí São Francisco, Tocantins, tudo zerado. Então, para o nordeste, a previsão é de continuar caindo a ENA gradualmente ao longo dos dias, fechando uma previsão mensal de 43% ou o quarto menor agosto do histórico. Então, quando a gente vê, né, o acompanhamento dos postos da bacia do São Francisco, né, ali a montante de Sobradinho, a gente vê que as vazões são bem estáveis, então a previsão para Sobradinho não deve, de afluências, né, não deve mudar muito, deve continuar no mesmo patamar que está. Então a gente vê, né, isso que a gente conseguiu deduzir, né, a partir das informações dos postos, né, que a vazão continua em uma recessão estável ao longo das próximas 2 semanas, fechando uma previsão mensal de 42% da MLT. Quando a gente olha o subsistema norte, a gente também vê esse caráter de recessão para os próximos dias, mas enquanto nas outras 3 bacias a gente via os valores, né, de previsão mais baixos, né, o norte a gente já se encontra, né, na média de longo termo, né, na ENA de 100% da média de longo termo, e a previsão para esse mês é ficar em 82%. Que aí acaba colocando o norte como o 17º menor. Não está numa situação tão baixa quanto os demais subsistemas. Então, aí temos o destaque da bacia do Rio Tocantins, que tem uma previsão mensal aí de 60% da MLT, ocupando o 3º menor do histórico. Então, quando a gente olha aí o panorama mensal do SIM, a gente vê esses tons de alaranjado em praticamente todas as bacias, né? Que representa previsões abaixo de 80% da média de longo termo. A gente só tem cenários mais próximos à média ali no Parnaíba e no Itabapoana, aqui no sudeste, e só nas bacias, né, do extremo norte, que a gente está tendo pancadas e chuvas ainda, que a previsão de ENA fica acima dos 120% da MLT. Então, aí comparando as previsões, né, dessa revisão 1 com a do PMO, a gente vê que o Sudeste, o Nordeste e o Norte ficam em patamares estáveis, né, variando aí 2% ou 3% no máximo. É só o Sul que a gente vê uma queda em relação ao PMO, né, que tinha sido previsto 42%, e nessa revisão 1, a nova previsão é de fechar o mês em 32%. Em termos de cenário de vazões, a gente também não tem grandes alterações, se a gente for comparado com a revisão 0, né, do PMO de agosto. O Sudeste fica um cenário médio para setembro em 59%, podendo variar entre 33% e 157% da MLT. O Sul, cenário médio em 65%, com limite inferior em 11% e superior em 308%. O Nordeste, podendo variar entre 28% e 80%, com um valor esperado dos cenários em 45% da MLT. E no Norte, variando entre 59% e 121%, com o cenário médio em 83%. Então, aí nesse gráfico a gente traz, né, a evolução dos armazenamentos nos subsistemas. Então, a gente pode acompanhar aqui, nesses últimos dias, a gente tem utilizado mais os reservatórios, né, principalmente que o Sul, a gente teve uma queda expressiva aí no EAR
fechando o dia de ontem 45%. O Nordeste também uma queda fixa aí, né, controlada, em 54%. Mesma coisa no Sudeste, né, uma recessão estável, fechando o dia de ontem em 25% do EAR daquele subsistema. E no Norte, que temos um pouco mais de armazenamento, com 78%. Então, quando a gente traz aí agora, né, os principais reservatórios do SIN, a gente vê que a maioria se encontra em patamares de EAR bem baixas, né? Aí, em Tumbiara, com quase 12%, Emborcação também, 13%, Nova Ponte, 12,5%. E todos sendo utilizados, né, gradualmente durante esses dias. Três Marias, que também aí desde março desse ano vem tendo o reservatório depressionado, fechou ontem em 48% de energia armazenada. Então era isso que eu tinha para apresentar hoje, Andréia. Também estarei no final do bloco respondendo perguntas que vocês enviarem. Obrigado. Obrigada, Fred. Vamos, então, finalizar esse primeiro bloco com agora a apresentação do Guilhom sobre a operação hidráulica. Guilhom, com você. Obrigado, Andréia. Boa tarde a todos. Vamos dar início à apresentação da operação hidráulica. Primeiramente, são as salas de crise e de acompanhamento coordenadas pela ANA e acompanhadas aqui pelos agentes e pelo INS. Então, temos aí a sala do Rio Tocantins, da Bacia do Rio Tocantins, a sala da Bacia do Rio São Francisco, sala da Bacia do Rio Paraná, que só teve uma reunião e não se marcou uma segunda. Na Bacia do Rio Paraíba do Sul existem duas salas, o GTAUH, que é um grupo de operação hidráulica da Bacia do Paraíba do Sul, que pertence ao CEIVAP, e o GAOPS, que é um grupo do qual participam todas as entidades ligadas à outorga de recursos hídricos, etc. E o INS é sempre convidado para esse grupo. A bacia da sala de crise das bacias do Sul, né? E também a sala de crise da bacia do Rio Paranapanema. As novidades em relação ao que já vinha sendo apresentado nas últimas reuniões, tem aqui a bacia do Rio São Francisco. Nós tivemos a última reunião, que foi realizada agora no início de agosto, né, no dia 3. Nessa reunião foram apresentadas as simulações, né, e a consideração em termos de defluências para Três Marias, conforme está lá no nosso informe do São Francisco, a defluência média, mínima média diária e máxima média mensal é de 400 metros cúbicos por segundo, tanto para agosto quanto para setembro, porque essa declaração foi feita pela CEMIG baseado numa necessidade da entidade da Marinha, né? Entidade responsável pela navegação a jusante de Três Marias. Verificou-se que as vazões estavam muito baixas na incremental, e aí havia necessidade, então, dessa defluência de 400 para permitir a navegação a jusante. Em Xingó, a defluência mínima média diária de 800, tanto para agosto quanto para setembro, e em agosto a defluência máxima média mensal ficou em 950, conforme consulta as curvas de segurança. Tá? Como o PMO ele se realiza um pouco antes do fechamento do mês, então é sempre feita uma simulação para fechamento do mês, para verificar mais ou menos em que nível que vai estar o reservatório de Sobradinho e de Três Marias, para que se faça a consulta à curva de segurança. Para o mês de setembro, foi utilizado o valor de 1.500 de máxima média mensal, que aí foge a consulta à curva de segurança, porque isso está determinado lá pela ANA. Três Marias, então, a gente apresentou uma simulação dando conta dessa vazão defluente de 400 metros cúbicos por segundo, e aí chega-se ali ao final de setembro a um armazenamento de 43,1% de armazenamento em Três Marias.
e em Sobradinho deverá se chegar na mesma data a 40%, considerando os 950 praticados de defluência em agosto e os 1.500 para setembro. A simulação se apresenta com valor máximo, porque a gente sabe da necessidade energética do SIM. A próxima reunião vai ser dia 8 de setembro, já tiveram 8 reuniões nesse ano, e a periodicidade é mensal. Na bacia do Rio Tocantins, a última reunião aconteceu no dia 27/7, e a próxima reunião vai ser no final de agosto, dia 31 de agosto. A periodicidade é mensal e já tiveram 7 reuniões nesse ano de 2021. A defluência mínima que vem sendo praticado, e na verdade, no caso é máxima também, é de 600 em Serra da Mesa, 600 metros cúbicos segundo, por conta das praias, né? O atendimento às praias do Rio Tocantins. E essa temporada de praias ela vai até o dia 20 de agosto. Nós não recebemos ainda nenhuma informação sobre necessidade de extensão dessa data por conta de Imperatriz. Quase todos os anos tem uma necessidade de que a prática nas praias de Imperatriz, elas se estendem até o dia 7 de setembro, mais ou menos. Então, como o agente ainda não declarou nada a respeito, o INS também não recebeu nenhum comunicado. Por enquanto, estamos trabalhando com a prática desses 600 até o dia 20. E aí, na sala de crise, a gente apresentou 2 simulações. Uma, mantendo os 600, que é a política 2, que a gente está chamando de política 2, mantendo os 600 após o mês de agosto, e a política 1, cenário com a política 1, que é a manutenção dos 600 e a simulação até a partir de 1º de setembro com 900, com valor de 900, imaginando que a gente tenha uma necessidade energética maior e que o SIM precise, então, de gerar um pouco mais de energia em Serra da Mesa. E aí o resultado da simulação apresentou um armazenamento no dia 1º de dezembro, quer dizer, no início do dia 1º de dezembro, no caso da política 2, a prática dos 600, ficaria em 20,78% de armazenamento em Serra da Mesa, e no caso da política 1, a gente tem que aumentar para 900 metros cúbicos segundo, o armazenamento ao final de novembro, né, início de dezembro, ficaria em 15,29%. A terceira sala de crise que teve resultado apresentado foi a sala de crise da bacia do Rio Paranapanema. A última reunião foi realizada no dia 30/7, foi sexta-feira passada, e a próxima vai ser dia 27/8. A periodicidade é mensal, já tiveram 7 reuniões esse ano de 2021. Em Jurumirim, temos aí uma defluência mínima de 90 metros cúbicos segundo e a defluência máxima de 95 metros cúbicos segundo até o dia 30 de setembro, até o final de setembro. Na verdade, o que vem se praticando mais ou menos é em torno de 92, tá? Então é entre 90 e 95. Chavantes está com uma defluência mínima declarada pelo agente de 96 metros cúbicos segundo e uma defluência máxima de 110 metros cúbicos segundo para poder fazer pequenas modulações. Na verdade, em média, vem sendo praticado em torno de 105 metros cúbicos segundo nessa usina de Chavantes. E, por último, Capivara, que está só com a declaração de defluência mínima de 276, que é uma declaração permanente, que já existia nessa usina. Muito embora a defluência nessa usina vem sendo um pouco maior, mais elevada. Fica da ordem de entre 300 e 400 e pouco metros cúbicos segundo, conforme a necessidade do SIM. Aí os resultados apresentados na sala de crise foram até o final do mês de agosto somente, porque a gente preferiu apresentar só resultados com a previsão do SMAP a partir de modelos numéricos de previsão de precipitação, o ETA, GFS e SMWF combinados. E aí nós temos que a usina de Jurumirim chega a 30%, quer dizer, passa de 28% para 30%, armazena 2% ao longo do mês de agosto.
Chavantes passa de 26 para 30, também armazena 4%. Mauá desestoca um pouco, passa de 41% para 33% de armazenamento ao final do mês de agosto. E Capivara passa de 60% para 59%, praticamente mantém. Observem que os reservatórios praticamente vêm mantendo seus armazenamentos, apesar da crise hídrica intensa que está se vivendo, tanto nas outras bacias quanto na bacia do Paranapanema. Mas mesmo assim, com essa política de ter essas defluências reduzidas, a gente está conseguindo manter os armazenamentos mais ou menos estáveis nessa bacia. Esse slide é para apresentar a vocês mais ou menos o que vem acontecendo na bacia do Rio Tietê, né? Onde a gente tem ali, na curva pontilhada vermelho, são os valores em Ilha Solteira e Três Irmãos autorizados lá pela CREG, né? São os valores de níveis em Ilha Solteira a serem praticados, autorizados pela CREG. E a gente observa que, na prática, a gente tem se mantido, pelo menos nos últimos instantes de tempo, com armazenamentos ainda acima, né, um pouco acima desse valor. Então, agora nós estamos operando exatamente nessa faixa que autoriza, o INS estaria autorizado a operar no nível 325, e nós estamos operando, então, tanto em Ilha quanto em Três Irmãos, em níveis 325.11, ou seja, estamos com 11 centímetros de folga em relação ao valor autorizado. A partir do dia 17 de julho, nós precisamos implementar defluências, pulsos, né, de defluência um pouco maior em Nova Vanhandava, por demanda da ANTAQ, né, que opera a hidrovia. Então, precisou-se fazer um pulso de 4 horas de duração, com esses valores que estão aqui em laranja, né, 780, 750, 740, 789, nos dias 17, 19, 22 e 24. E a partir do dia 26, todos esses valores aqui de pulsos foram também defluídos em Nova Vanhandava, 916, 948, 921. O valor desse pulso varia muito em função da necessidade que a gente vai vendo. Então, a gente já sabe que, pelo menos aí até o dia 6 de agosto, estamos autorizados ao 325.00. A partir deste sábado, já estaríamos autorizados a descer o nível lá de Ilha Solteira e Três Irmãos para a cota 324,80. Né? Então, já estamos com essa possibilidade de descer até esse valor. E aí a necessidade energética é que vai fazer com que se gere um pouco mais em Ilha Solteira e Três Irmãos e se desça com o nível desses reservatórios. Bom, as outras salas de crise e acompanhamento, que seria a sala de crise da Bacia do Rio Paraná, que consolidou dentro dela a sala da Bacia do Rio Grande, Paranaíba, hidrovia, não teve mais uma reunião marcada da Bacia do Paraná. A segunda reunião não foi agendada ainda. Os volumes de espera, não tem alteração nos volumes de espera para essa próxima semana operativa em relação aos valores que estão no plano. No dia 28 de julho, teve a primeira reunião anual do Plano de Prevenção de Cheias, do ciclo 2021-22, ou seja, um ciclo que vai começar na semana que contém o primeiro dia de novembro de 2021, né? E aí já foram calculados os volumes de espera e foram apresentados aos agentes de geração com os tempos de retorno por ele escolhidos. Agora vai ter uma segunda reunião, agora em agosto, no dia 25 de agosto, haverá uma segunda reunião para aprovação do Plano Anual de Prevenção de Cheias para esse ciclo 2021-2022, por parte dos agentes de geração. E a partir daí a gente já entra no mês de setembro preparando os relatórios de regras operativas para controle de cheias. É estranho falar em cheias numa época de crise, mas, enfim, tem que se fazer, né, porque faz parte da missão do INS.
Bom, as reuniões, então, só um resumo geral das reuniões. A Bacia do Paranapanema, última reunião dia 30 de julho, próxima reunião 27 de agosto. São Francisco, última reunião 3 de agosto, próxima reunião 8 de setembro, um dia depois do feriado. Nas bacias da região sul, última reunião foi 22 de julho, próxima reunião será 26 de agosto. Tocantins, última reunião 27 de julho, próxima reunião 31 de agosto. E a Bacia do Paraná só teve aquela primeira reunião dia 26 de maio, e a próxima reunião ainda não tem data marcada. Em princípio, é isso que eu tinha a apresentar, me coloco aí à disposição e passo a palavra a você, Andréia, novamente. Muito obrigado. Obrigada, Guilhom. Excelente apresentação, dando um panorama hidráulico do SIM para todos nós aqui, né? Agora a gente vai para um intervalo, então, entre os blocos 1 e 2, onde, em seguida, retornaremos respondendo às eventuais perguntas que surgirem. Tá? Olá, pessoal, estamos aqui de volta, então. Vamos começar respondendo algumas perguntas que chegaram. A primeira do Vitor Magalhães, da Econ Energia. Ele pergunta, gostaria de saber o motivo do arquivo BLN da Bacia Ferreira Gomes não ter sido disponibilizado junto com o restante das novas bacias na pasta de contornos da remoção de viés. Além disso, percebi que o arquivo de vazão de entrada do SMAP de Ferreira Gomes está como via vazão natural incremental agrupada, mas o posto correspondente ao relatório de vazões observadas só tem VNM e VNA. O via será adicionada ao relatório ou será necessário calculá-la? Vou pedir, então, o apoio do Fred, nosso colega aqui, para responder essa pergunta do Vitor. Opa, boa tarde, Vitor. Realmente, o contorno BLN de Ferreira Gomes ficou faltando. Eu vou adicionar no Sintegre ainda hoje, e aí já vai ficar disponível para todos. E quanto à presença da grandeza via no relatório de vazões observadas, eu já passei essa demanda aqui internamente. Também, acho que no máximo, até semana que vem, ela já deve estar dentro do relatório. Mas se quiserem calcular na mão, por enquanto, dá para calcular só somando as incrementais, né, dos reservatórios a montante, né, de Ferreira Gomes. Clarice Nunes, Cachoeira, Caldeirão e o de Ferreira Gomes. Obrigada, Fred. O Vitor também fez uma outra pergunta. Na planilha configuração SMAP de 30 de julho de 2021, as coordenadas do PSA Tube são latitude menos 6,75, longitude menos 45,57, que bate com as coordenadas da precipitação por conjunto, mas difere das coordenadas do arquivo PSAT, onde o PS Tube é latitude menos 75 e longitude menos 43,57. Qual coordenada seria a correta? Fred, por favor. Vitor, eu vou verificar qual é... Provavelmente a do PSAT deve estar correta, mas eu vou avaliar e aí, assim, vou colocar provavelmente a configuração do SMAP novo. Deve ser o de 43,57. Ok, Fred. Por último, a gente tem uma pergunta aqui da Natália Rodrigues Santos, da América, uma comercializadora. Boa tarde, o modelo EC terá um upgrade do dia 12 de outubro. O INS pretende retirar o modelo EC da previsão conjunta até que haja um histórico de 120 dias desse modelo com atualização? A gente vai ter o apoio do Hugo para a resposta desse questionamento da Natália. Por favor, Hugo. Boa tarde a todos, boa tarde, Natália. A gente ainda não tem uma definição do que será feito, né? A partir de setembro, eles vão começar a disponibilizar essas rodadas em sombra, então a gente tem esse mês aí, teria de qualquer jeito esse mês de setembro, e a gente também está avaliando a questão dos testes que eles fizeram, né? Eles fizeram testes, na documentação deles você consegue ver isso, e a gente está avaliando tudo isso, né? Lembrando que a gente tem contrato com eles, então a gente consegue aí uma comunicação, mas não existe nenhuma definição ainda se vai ser retirado ou não, mas quando a gente tiver uma definição melhor, a gente informa vocês com a
devido à antecipação para todo mundo se programar. Tá ótimo, Hugo, obrigada. Então, agora a gente já pode passar para as apresentações do segundo bloco. Vamos iniciar, então, com o Lio, fazendo a apresentação de previsão de carga para programação diária e acompanhamento diário e semanal. Lio, por favor. Obrigado, André. Boa tarde a todos que estão nos assistindo aí. Começando aqui com a previsão diária da carga, começando com o subsistema Sudeste Centro-Oeste, foi uma semana razoavelmente comportada, em que os modelos performaram bem, salvo segunda-feira, que teve o maior desvio aqui da semana, apesar de ser um desvio baixo. O que vale ressaltar é que estava com uma previsão bem cravada aí o modelo versus verificado, levemente por cima no domingo, que causou a gente colocar uma carga um pouco mais alta, que a expectativa era que segunda-feira fosse um pouco mais alta, que ela não se concretizou, mas ao longo da semana fomos aí atenuando esse desvio, né? Com isso, os resultados aqui do PDP versus breve carga D100 foi que 99% dos desvios do PDP ficaram abaixo de 3% contra 85% do breve carga D100, com 1,19% de MAP de erros versus 1,63% do D100. Vale ressaltar que foi uma ótima semana de previsão para o Sudeste e Centro-Oeste, porque quase 50% dos desvios ficaram aí em até 1%. Seguindo para o Sul, a gente tinha uma expectativa aí de uma carga um pouco mais alta para o sábado e domingo, principalmente porque os modelos performaram muito bem na sexta-feira, mas colocamos uma carga mais alta no sábado, a carga não se concretizou, no domingo realizamos um ajuste e na segunda-feira praticamente aí eliminamos esse desvio aí. Com isso, 77% dos desvios do PDP ficaram abaixo de 3% contra os mesmos 77% do prévio carga D100. Os maps são os mesmos, o que vale ressaltar aqui é que o PDP errou acertou mais em até 1%, só que o prévio carga D100 realizou justamente o contrário, né? Ele meio que equivalentou a diferença porque ele errou menos em porcentagens mais altas, né? Por isso que o MAP ficou na mesma casa aí, para o Sul. No subsistema Nordeste, a gente tinha uma expectativa de novo de uma carga mais alta no sábado e domingo, mas as chuvas no litoral ali baixaram bastante a carga. A gente tinha uma performance boa também na semana anterior com os outros modelos e que não se concretizou e por isso aí causou essa baixa aqui na carga que ao longo da semana foi eliminado, né? Com isso, 69% dos desvios do PDP ficaram em até 3%, contra 61% do D100, uma média aí de MAP de 2,22% do PDP contra 2,70% do prévio carga. Seguindo para o norte, uma carga um pouco menor aí em relação aos outros subsistemas, né? De novo, a gente esperava uma carga mais alta para o sábado, principalmente porque na sexta estava vindo por cima em relação ao projetado dos modelos, não se concretizou e ao longo da semana a gente foi acertando isso aí. Só que aqui no caso, a partir de sábado já conseguimos diminuir os desvios, né? Uma semana aí até que difícil de previsão, mas o PDP ficou com 72%, o prévio carga D100 com 73%, mas o MAP do PDP ficou abaixo do prévio carga D100. E aí, quando a gente olha o SIM como um todo, a gente vê que o sábado, no geral, quase todos os subsistemas foram superestimados, por isso que teve esse erro aqui, que geralmente o que acontece é que um erro meio que anula o outro quando a gente analisa o global de todos os subsistemas, né? Mas essa semana não aconteceu isso. Aqui os destaques foram que no sábado os subsistemas Sul e Nordeste ficaram por cima, e aqui o único, que por mais que seja o mesmo patamar de desvio, né, mas aqui foi o Sudeste que é o maior responsável pelos desvios, né. Bom, com isso, 92% dos desvios do PDP ficaram em até 3%, contra 99% do prévio carga D100. O PDP ficou com 1,22 de MAP, contra 1,01 do prévio carga D100.
Eram essas as informações que eu tinha a passar para vocês. Andréia, obrigado pelo espaço aí, e devolvo a palavra para você. Tá bom, muito obrigada pela apresentação. Vamos passar, então, agora para a previsão de carga para o PMO, revisão semanal com o Douglas. Boa tarde, Douglas. Boa tarde, André. Boa tarde a todos. Fique à vontade, Douglas. Obrigado. Retomando a apresentação, falando agora a respeito das previsões de carga no horizonte semanal, muito em linha com o que o Liu já apresentou em relação a essa semana. Começando pelo subsistema Sudeste Centro-Oeste, como sempre, só recapitulando o que nós temos aqui apresentado no gráfico, né? Inicialmente, na cor azul, nós temos o valor previsto para o mês na revisão 0 do PMO. Nessa cor mais clarinha, nós temos a expectativa de fechamento da semana ou a semana verificada, né? No caso, como é só a primeira semana, nós temos expectativa de fechamento dessa semana. Em verde, nós temos as previsões realizadas nessa revisão. E, por fim, em azul, novamente, o valor do mês revisto, em função das atualizações das semanas, sejam elas verificadas ou em função das novas previsões. Para o subsistema Sudeste Centro-Oeste, para o mês de agosto, nós tínhamos previsto uma carga de 39.021. Essa semana, nós temos a expectativa de fechamento de uma carga de 36.565, que nos dá um desvio de menos 2,7% em relação à nossa previsão. Esse desvio aqui muito associado à ocorrência de temperaturas inferiores àquelas que nós adotamos como premissa, principalmente no Rio de Janeiro, fato que colaborou para a redução da carga. Para a próxima semana, nós consolidamos um valor superior ao observado nessa semana, de 38.176, isso muito em função da expectativa de elevação das temperaturas nas capitais da região Sudeste e Centro-Oeste. Quando nós comparamos essa nova previsão com os últimos valores previstos para a segunda semana, nós temos um decréscimo de menos 1,7%. As semanas 3, 4 e 5 também sofreram alterações, menos 1,7, menos 1,3 e menos 0,8. Dessa forma, nós temos um valor de agosto de revisto de 38.361, que quando comparada à previsão inicial para o mês, nos dá um decréscimo de menos 1,7%. Aqui nós trouxemos um fato que tem ocorrido ao longo do mês de julho, e essa primeira semana operativa também vem ocorrendo, que é a não manutenção da temperatura máxima, né? O que colabora com uma maior sensação de frio e, com isso, uma redução da carga. O que vem acontecendo, né? A temperatura máxima ela ocorre em determinado horário do dia, porém, ela logo se dissipa, como nós podemos ver aqui ao longo de todos os dias dessa semana operativa até ontem, né? Foi o último dia verificado que nós temos. E dessa forma, né, esse fato colabora para uma redução da carga, visto que a temperatura máxima não se mantém e nós temos uma maior sensação de frio. Partindo para o subsistema sul, inicialmente nós tínhamos realizado uma previsão para o mês de agosto de 11.405. Essa semana, apesar das temperaturas estarem semelhantes ao que nós tínhamos adotado como premissa, no caso, ocorrência de temperaturas amenas nas capitais da região, ela apresentou ainda assim um desvio positivo de 1,2%. Para a próxima semana, as sinalizações meteorológicas nos indicam a elevação das temperaturas médias nas capitais da região. Com isso, nós fizemos um ajuste de 0,4% nessa previsão, consolidando um valor de 11.481. Para as próximas semanas, nós também realizamos ajuste em torno de 1,5%. Esse ajuste aqui muito justificado, né, pela expectativa de melhoria econômica, principalmente com o retorno dos setores de serviço e comércio. A premissa é essa até adotada na segunda revisão do plano. E com isso nós temos um valor de agosto revisto de 11.544, que nos dá um desvio de 1,2% em relação à nossa previsão inicial para o mês. O subsistema Nordeste, essa semana apresentou um desvio de apenas menos 0,2%, então na carga muito em linha com o que nós tínhamos previsto.
Esse é um subsistema que, em condições meteorológicas, nós temos dito ao longo das últimas reuniões que ele segue bastante estável. Essa semana não é diferente, até como a Beatriz já ressaltou. A nossa expectativa para a próxima semana é que essas condições também se mantenham estáveis. E com isso nós não realizamos nenhum ajuste em nossas previsões. Nós mantivemos as previsões realizadas na revisão 0, consolidando um valor assim para a segunda semana de 11.072. Dessa forma, nós temos um valor de agosto revisto de 11.106, que nos apresenta um desvio percentual nulo em relação à nossa previsão inicial para o mês, e em questões de megawatts seriam somente menos 4 megawatts. E chegando ao fim, né, no subsistema norte, essa semana a previsão apresentou um desvio nulo em relação ao valor esperado de fechamento dessa semana, de 5.952. Para a próxima semana, na maioria das capitais, nós esperamos condições meteorológicas estáveis, semelhantes às observadas nessa semana, à exceção de Manaus, né, que nós esperamos uma elevação das temperaturas máximas na região. Porém, ainda assim, nós consolidamos um valor semelhante ao que nós já havíamos projetado na revisão 0 do PMO, de 6.015. E também não realizamos nenhum tipo de ajuste nas semanas seguintes. O valor de agosto revisto encontra-se com desvio nulo em relação à nossa previsão inicial para o mês, continuando assim um valor de 6.053. Por fim, chegando ao SIM, que é basicamente a totalização de todos os outros subsistemas que já foram apresentados, para o mês de agosto, nós tínhamos uma previsão mensal de 67.589. Essa primeira semana apresentou um desvio de menos 1,4%, com a expectativa de fechamento de uma carga de 65.085. Esse desvio aqui muito em função do desvio observado no subsistema sudeste, né, por ocorrência de temperaturas inferiores, acho que nós consideramos como premissa. Para a próxima semana, nós temos a expectativa, a previsão de 66.744, o que nos dá um decréscimo de aproximadamente 1%, né, menos 0,9%, em relação ao último valor adotado para a segunda semana operativa. Dado os ajustes que realizamos no subsistema Sudeste e Sul, nas semanas seguintes também apresentam variações em relação à previsão realizada na revisão 0. E com isso, nós temos um valor de agosto revista de 67.064, o que nos representa um desvio de menos 0,8% em relação à nossa previsão inicial para o mês. Com isso, nós chegamos ao fim. Aqui nós trouxemos todos os destaques que temos em relação a essa primeira semana operativa do mês. No caso do subsistema Sudeste Centro-Oeste, o comportamento da carga foi influenciado pela ocorrência de temperaturas inferiores, as consideradas como premissa, como dito, principalmente no estado do Rio de Janeiro. No subsistema Sul, a ocorrência de temperaturas amenas e semelhantes às observadas na semana anterior. E no subsistema Norte e Nordeste, destaca-se a manutenção da ocorrência de temperaturas médias semelhantes às observadas nas últimas semanas e típicas para essa época do ano. E como premissa para as próximas semanas, né, principalmente na semana 2, que estão as previsões meteorológicas, aqui primeiro com destaque econômico, que com as condições de demanda melhorando devido à diminuição das restrições locais provocadas pelo avanço da vacinação, observa-se uma recuperação da economia brasileira mais forte que a esperada no início do ano. O aumento recorde de vendas internacionais tem estimulado a criação de empregos, e a expectativa para os próximos meses, segundo os resultados de diversos indicadores, é que o setor industrial se mantenha em patamares elevados, principalmente daquelas indústrias voltadas para a exportação, e, além disso, colaborando para a recuperação. Espera-se uma melhora das atividades do setor de serviços, onde se concentra cerca de 70% do emprego do país. Agora, em relação às premissas meteorológicas, no subsistema Sudeste, Centro-Oeste e Sul, nós temos as sinalizações de elevação das temperaturas médias para a próxima semana operativa, quando comparado com essa semana. E para as capitais da região Nordeste, temperaturas estáveis e semelhantes a essa semana. Para a maioria das capitais do subsistema Norte, as temperaturas e condições meteorológicas também seguem estáveis, à exceção de Manaus, onde temos a expectativa de aumento das temperaturas. Com isso, eu termino a minha apresentação. Peço muito obrigado a todos e retorno a palavra para você, André.
Obrigada, Douglas. Muito boa essa previsão de carga, né, que a gente teve agora com você. E vamos seguir, então, com a Diana. Ela vai fazer 2 apresentações, primeiro falando sobre os resultados do PMO, em seguida ela vai emendar com as intervenções energéticas relevantes. Diana, com você a palavra. Boa tarde, Andréia. Boa tarde a todos que estão acompanhando essa reunião. Então, vou iniciar aqui as apresentações, né, falando sobre os principais resultados da revisão do PMO de agosto, especificamente para a semana operativa de 7 de agosto até o dia 13, começando amanhã, né, sábado, até a próxima sexta-feira. Antes de entrar nos resultados, a gente tem alguns destaques em relação a essa revisão, comparando com o que foi atualizado em relação à semana passada, né, no PMO de agosto. Então, como novidade, a gente tem a postergação da liberação da operação comercial das unidades geradoras de William Jona. Até então, até a elaboração do PMO na semana passada, essas 4 unidades geradoras estavam autorizadas a serem operadas somente até 31 de julho, que foi o que a gente considerou no PMO. E ao longo da semana passada, de sexta, ao longo dessa semana, a gente recebeu esse despacho, então, postergando a liberação da operação comercial das unidades geradoras 1, 2, 4 e 5 da usina térmica de William Jona. Então, em relação ao destaque também, eu tenho esse outro slide que a gente sempre traz, né, em relação à atualização dos CVUs, e só dar um destaque aqui também em relação a William Jona também, né, que até dia 31 de julho, o CVU válido era esse de R$ 1.741 reais e 11 centavos por megawatt-hora, e teve um outro despacho da ANEEL, que a gente considerou no PMO já, mas estava sem a operação comercial, com o CVU, então, a partir do dia 1º de agosto até 30 de setembro, valendo esse CVU um pouco mais elevado de R$ 2.075,36 por megawatt-hora. Esse gráfico, acho que já também costume a gente trazer aqui nas reuniões, na apresentação do PMO a gente traz também. Como rotina, né, a CCE ela tem um prazo de até o 4º dia útil do mês corrente de enviar a planilha com os CVUs das usinas termoelétricas que foram com energia vendida, né, em leilão de energia nova ou energia existente. Eles têm um prazo até o 4º dia útil para enviar a revisão dos valores desses CVUs. Então, para essa revisão tiveram atualização, né, a CCE disponibilizou ontem a planilha atualizada com os valores novos e a gente atualizou, então, já nessa revisão, os CVUs indicados. Aqui está como referência, né, para a posterior consulta, e os valores estão nos decks do Decomp também. Então, agora a gente entrando direto no resultado, né? Aqui a gente traz, nesse primeiro slide, o CMO, obtido para a primeira semana operativa, que a gente está falando, né? Só lembrando que é de 7 de agosto até 13 de agosto. E a gente observa aqui o CMO acoplado em todos os subsistemas. Aqui a gente tem os CMOs de cada patamar, né? Da pesada, da média e da leve. E o CMO médio para essa semana foi de R$ 2.091 por megawatt-hora, R$ 2.901 por megawatt-hora. Até o momento é o CMO mais alto da história, né? A gente tem mais de 800 revisões, né? Entre semanas de PMO e revisões publicadas, e até o momento é esse CMO mais alto aí da história. E em relação à semana passada, em relação ao PMO, a gente teve uma elevação de cerca de 400 megawatts, R$400 por megawatt-hora, de uma semana para outra. Aqui nesse slide a gente apresenta também quais os limites de intercâmbio que ficaram no valor máximo. Então, aqui a gente tem indicado aqui a ANESE, que ficou no valor máximo na pesada e na média, esse intercâmbio aqui do Nordeste com o Sudeste, o FNS somente na média, e o FNS mais NESE ficando com valor máximo no patamar de média e leve. Aqui nesse slide a gente tenta trazer uma comparação, né? A gente tem o CMO da semana passada e o CMO dessa semana, onde a gente tenta fazer, a gente faz um estudo para mostrar quais os fatores que influenciaram no comportamento do CMO da semana. Então, a gente tem, interessante só destacar às vezes, né, que a ordem dos estudos e os estudos feitos podem variar.
de uma semana para outra, a gente tenta trazer aqui de uma maneira que fique mais fácil de entender. Então, essa semana a gente tem primeiro aqui a previsão perfeita, que é o próprio resultado do Decomp da semana passada, e depois a gente vai atualizando, então, sequencialmente todas essas informações aqui presentes no gráfico. Então, depois a gente atualizou vazão, nível de partida, carga, disponibilidade das usinas térmicas e hidráulicas, os limites elétricos, restrições hidráulicas e depois, por fim, algumas considerações que foram atualizadas no DEC, mas que não estão presentes aqui nesses estudos anteriores. Mas aqui a gente já vê, né, de cara que o principal fator que contribuiu para a elevação do CMO em relação ao CMO da semana passada foi a atualização da previsão de vazão, que o Fred também já deu um panorama aí de que está um pouco pior em relação à semana passada. Então, com esse CMO de 2.901, a gente tem todo o despacho térmico comandado pelo Decomp. Então, são cerca de quase 17 gigas de gigawatts médio de geração térmica. É só uma ressalva, né, que o parque todo térmico está despachado por mérito pelo Decomp, porém, tem 2 usinas que, se alguém tiver curiosidade e quiser bater a disponibilidade total, né, que está no deck do Decomp com a geração térmica, apesar de estar o parque térmico todo por mérito, tem a diferença aí de cerca de 1 giga, mais ou menos, em relação à disponibilidade, com essa capacidade indicada aqui nesse gráfico, que é porque a gente não tem Porto Sergipe despachada, por mérito para a semana de 7 a 13 de agosto, e Pampa Sul, que na primeira semana fica com uma restrição de geração igual a 0. Então, a disponibilidade total que a gente tem no Decomp para essa semana operativa é cerca de 17,9 gigawatts médios, e o despacho aí térmico previsto de 16,6. Em relação ao despacho antecipado das GNL, nessa revisão 1, a gente está despachando antecipadamente a semana de 9 de outubro até 15 de outubro. E aqui nessa tabela a gente indica, né, qual é o CVU das usinas desse tipo de combustível, dessa modalidade, e o benefício GNL previsto para os subsistemas. Então, Santa Cruz e Linhares estão no subsistema Sudeste, então elas têm o mesmo benefício GNL, que está em torno de R$ 1.600, R$ 1.700 por megawatt-hora, então essas 2 estão por ordem de mérito para essa semana específica, e Porto Sergipe também com o CVU abaixo do benefício GNL calculado para o subsistema Nordeste. Então, todas as usinas, a GNL é com despacho antecipado por ordem de mérito para a semana de 9 de outubro a 15 de outubro. Aqui a gente tem o gráfico, então, mostrando o comportamento do armazenamento. A gente tem depois um gráfico para todos os subsistemas, né? Começando aqui primeiro para o Sudeste. Então, a linha aqui um pouco mais clara, a gente tem o valor que foi previsto na revisão 0, a título de comparação, né? E a gente vê que está bem aderente com o que estava na semana passada, com poucas variações. Então, essa semana a gente começou o estudo com o Sudeste iniciando com 25,1% da energia armazenada do subsistema Sudeste, e a previsão, a estimativa do Decomp é que a gente encerre o final de agosto, dia 31 de agosto, em 21,1% da energia armazenada. Aqui para o segundo mês, né, o final de setembro, o segundo mês do horizonte aqui do Decomp, para esse PMO de agosto, a gente tem a dispersão dos cenários, né, são os cenários gerados para acoplar com a função de custo futuro do New Wave, prevista para setembro, e a gente tem aqui, então, a média dos cenários que foram gerados para o mês de setembro e o menor valor, né, o limite inferior e o limite superior. Então, a expectativa, olhando aqui a média dos cenários, seria finalizar o mês de setembro em 16,6%. No subsistema Sul, a gente começou a revisão com 44,5% da energia armazenada. A previsão é finalizar o mês de agosto com 24,6%. E a gente observa aqui uma volatilidade bem significativa, né? Se a gente for comparar depois todos os gráficos dos outros subsistemas, a gente observa que o Sul é muito mais volátil, né? O comportamento da previsão nesse subsistema. Então, a gente tem uma média de cenários, uma expectativa de finalizar o mês de setembro com 13,2%, e no cenário mais otimista em 75,4%, e o mais pessimista em 5,1%.
Subsistema Nordeste, bem parecido também com o da revisão 0 do PMO. Então, a gente começou agora com 53,6% da energia armazenada. A estimativa do Decomp é que a gente encerre o mês de agosto com 48,5%. E olhando a média dos cenários para o final de setembro, finalizar em 40%. E, por fim, Subsistema Norte. A gente começou o estudo com 78% da energia armazenada, previsão de finalizar o mês de agosto em 74%, e a expectativa de finalizar o mês de setembro com 62,9%. Então, a gente traz aqui agora a importação, as ofertas que a gente recebeu para essa próxima semana operativa. Só lembrando que essas ofertas de importação a gente não considera nos modelos. A gente traz aqui a título de informação. E comparando, né, as ofertas que a gente recebeu na semana passada com as ofertas que a gente recebeu agora para essa semana, em relação à oferta do Uruguai, não teve muita diferença, foram mantidos 4 blocos, tanto da Eletrobras quanto da Enel, e com montantes similares da semana passada, total de 285 megawatts médios em todos os patamares de carga, e os preços bem similares também que estavam na semana passada. E da oferta da Argentina, a gente teve um adicional da oferta em relação ao PMO, um adicional de 1.100. Na semana passada tinham sido ofertados 2 blocos, agora são 4 blocos, totalizando 2.200 megawatts médios em todos os patamares de carga, e os preços variando de 1.250 até em torno de 1.500, 1.600 reais por megawatt-hora. Entrando, então, agora nas intervenções energéticas relevantes para a semana de 7 a 13 de agosto, só lembrando o nosso critério de relevância, né, com as intervenções que a gente traz aqui para essa reunião. Então, são todas as intervenções em unidades geradoras que alterem limites sistêmicos ou intervenção em unidade geradora de usinas de grande porte. Então, como destaque, iniciando aqui pelo subsistema Sudeste, Centro-Oeste, a gente tem manutenção prevista para a usina hidrelétrica de Ilha Solteira, unidade geradora 7, a manutenção corretiva no transformador elevador, que está programada para o dia 13 de agosto, e manutenção prevista nas unidades geradoras 13 e 14, de 9 a 13 de agosto. Para a usina hidrelétrica de Simplício, tem uma previsão de serviços gerais nas unidades geradoras e na subestação, que está programada para o dia 8 de agosto, e a unidade geradora 5 de Porto Primavera, com uma manutenção preventiva programada de 9 a 11 de agosto. Continuando ainda no subsistema Sudeste, ainda tem um destaque da unidade geradora 1 da usina hidrelétrica de Furnas, manutenção de 9 a 12 de agosto, e a unidade geradora 1 de São Simão, uma manutenção programada de 9 a 13 de agosto. Para o subsistema Sul e Nordeste, para essa semana, não há nenhuma intervenção energética relevante. E finalizando, então, aqui no subsistema Norte, a manutenção prevista na unidade geradora 2 da usina hidrelétrica de Corumbá, de 7 a 8 de agosto. Na usina hidrelétrica de Teles Pires, unidade geradora 5, uma manutenção preventiva anual, que está programada de 9 a 14 de agosto. E, por fim, a usina térmica de Maranhão 5, a previsão de manutenção das unidades geradoras 21 e 22, a unidade geradora 22, dia 7 de agosto, e a 21, no dia 8 de agosto. Então, André, era isso que eu tinha que apresentar aqui de destaques da gerência de programação mensal. Finalizo aqui a apresentação e fico aí à disposição para eventuais dúvidas que possam surgir. Obrigada. Bom, Diana, muito obrigada pelas apresentações e por todos esses esclarecimentos relacionados aos resultados, né, dessa revisão semanal de 7 a 13 de agosto. Muito obrigada. A gente vai, então, agora para o intervalo, né, retornando em seguida com mais respostas para as perguntas que nós estamos recebendo e com o terceiro bloco de fechamento. Muito obrigada a todos. Olá, pessoal. Estamos aqui de volta, então. Vamos para a parte das perguntas, né? Algumas a gente vai deixar para responder no final do terceiro bloco, tá? Vamos agora responder, então, a do Alessandro Dutra, da Petrobras. Boa tarde. Conforme apresentado, as baixas temperaturas no país implicaram em redução da carga. É possível identificar qual o impacto da recuperação econômica no comportamento da carga? Bem, para responder essa pergunta, convido a Márcia, da PEC. Boa tarde, Márcia. Boa tarde.
Boa tarde, Alessandro. Na realidade, quando a gente vai fazer uma análise, né, de comportamento da carga, existem vários fatores, né, que a gente consegue e utiliza para analisar. Se a gente olhasse para o início do ano, por exemplo, a gente viu que a carga estava alta, né, porém todos os indicadores econômicos estavam arrefecendo, né, por conta de uma segunda onda, né, da Covid e tal, só que a temperatura foi muito alta, e aí isso fez com que sobrepusesse ao efeito econômico. No caso agora, quando a gente olha para as temperaturas, né, para a carga em junho e julho, por exemplo, e agosto, né, existe uma sazonalidade típica do ano, que a carga é realmente um pouco mais baixa, né, é mais baixa nesses meses, porém, quando a gente vai, por exemplo, a gente usa o sistema carga ajustada, né, que a gente apresenta todo o PMO, porque não tem como a gente olhar semana a semana, né, um efeito econômico. A gente verifica, por exemplo, em junho, o crescimento da carga foi 6,9, é o que foi apresentado, e a carga ajustada foi 8, ou seja, a temperatura teve um impacto naquele resultado da carga. O que a gente procura sempre é apresentar nos boletins de carga, né, o que aconteceu, qual foi o comportamento, tanto do econômico principalmente, o que impactou na carga. E para a gente fazer uma análise mais detalhada, você tem que entrar nas classes de consumo. E aí é um trabalho que a gente faz junto com a EPE, né, muito para as revisões quadrimestrais também, e cuja metodologia, inclusive, está disponibilizada lá no site da EPE também. Então, assim, para você saber o efeito econômico, né, na carga, fica muito difícil, principalmente no curto prazo. Você consegue fazer isso mais no longo prazo, rodando os modelos, tentando expurgar, não o efeito sazonal, porque a gente sabe que tem o efeito sazonal da carga baixar, mas sim aquilo que excede ao que deveria ser esperado para aquele mês. Entendeu? Agora, em econômico, a gente está vendo que a carga, mesmo com essas temperaturas mais baixas, ela vem se mantendo num patamar, né, de recuperação, e recuperação muito em função realmente do setor serviços, que está retornando, que a indústria a gente já sabe que está com utilização de capacidade instalada elevada, e o setor serviço e comércio, que vinha mais baixo, está voltando, exatamente quando as pessoas estão voltando para o comércio, estão indo para a rua, né, com mais pessoas vacinadas, isso tem acontecido sim. Tá? Agora, eu não posso te responder assim, ao quanto isso está fazendo efeito, isso a gente vai vendo ao longo do período, tá bom? Mas qualquer coisa você pode ligar, a gente pode conversar sobre isso também, não tem problema não. Tá? Obrigada. Tá bom, Márcia, muito obrigada pela sua resposta, para o Alessandro. Vamos então continuar, agora tem uma pergunta da Thaís Alves Carvalho, da Esfera Energia, uma comercializadora, pergunta referente ao SMAP. Os reservatórios de Coroaúna, Balbina, Santo Antônio, Jari e Irapé estão vindo no DEC PDP Shadow, mas não tem informação deles na planilha de configuração de SMAP. Alguma previsão de atualizar essa planilha? Fred, por favor, com você. Opa, boa tarde de novo. Thaís, esses dados já estão sim na planilha do configuração SMAP. Tem uma aba chamada Outras Bacias Norte, que aí contém essas 4 subbacias. Então, dá uma olhadinha lá nos dados gerais do processo de previsão de vazões, que você vai encontrar. Obrigada, Fred. Vamos agora para a pergunta da Júlia Ribeiro de Oliveira, da Startcraft Geração. Boa tarde, Guilhom. Tendo em vista a indicação do CMSE a permanência de flexibilizações hidráulicas nas usinas hidrelétricas de Upiá e Porto Primavera do próximo período úmido, está prevista alguma operação especial em decorrência da Piracema? Guilhom, por favor. Obrigado, Júlia, pela pergunta. Na verdade, na ata da segunda reunião da CREG, tem lá um item falando sobre Jupiá e Porto Primavera, e determina que os estudos sejam aprofundados, né, a partir dessa redução que foi feita, sejam aprofundados os estudos em conjunto, pelo ONS, em conjunto com a ANA, com o IBAMA e com as empresas concessionárias. Aí, como a Piracema ainda está um pouco distante, a gente certamente vai realizar estudos, né,
se consegue reduzir mais, se consegue manter o valor que está por mais tempo, né? E aí, conforme for, os resultados dos estudos vão ser encaminhados para a CMSE, para que o CMSE tome conhecimento e determine alguma mudança na regra operativa, tá? Eu devolvo aí a palavra. Obrigado. Obrigada, Guilhom. Então, vamos aproveitar para mais uma pergunta aqui, Guilhom. Do Erinaldo Santos, da Urca Comercializadora. Prezados, boa tarde. Tenho uma dúvida em relação à política operativa da Bacia do São Francisco. Caso o EARM de Sobradinho atinja os 40% só após o PMO de outubro, revisão 0, nossas projeções, simulações, ultimamente indicam ocorrência entre a revisão 1 e a revisão 2. A política operativa deveria seguir a curva de operação da bacia de forma automática, sendo aplicada nos modelos DCEM e DECOMP na revisão pertinente? Por favor, Guilhom. Bom, obrigado, Erinaldo, pela pergunta. Na verdade, é o seguinte, se você observar o gráfico que a gente mostrou aí do São Francisco, as nossas simulações dão conta exatamente que Sobradinho chegaria ao final de setembro com 40% cravado, né, 40,0. E na resolução 81 da ANA, diz que somente quando for abaixo de 40 é que volta a se usar a curva de segurança. Então, a gente utilizaria ainda no PMO de outubro, muito provavelmente, a regra atual, né? E só passaria a usar a curva de segurança na medida em que o nível estiver abaixo de 40. Então, se na revisão 1 ou na revisão 2, né, o nível já estiver abaixo de 40, a gente utilizará a resolução 2081, que diz que se consulta o nível de armazenamento no final do mês, ou seja, no iniciozinho, primeiro dia útil, né, de cada mês, e verifica qual é o armazenamento no instante imediatamente anterior. Então, a gente verificará e, a partir daí, consulta-se a curva de segurança e vai se trabalhar com uma nova vazão máxima média mensal para Xingó, tá bom? Tá ótimo, Guilhom, obrigada. As demais perguntas nós iremos responder após o terceiro bloco, então vamos partir agora para as duas últimas apresentações, né? Limites elétricos e principais intervenções elétricas, com o Fernando Viana. Por favor, Fernando, com você. Obrigado, André. Boa tarde a todos. Então, como o André falou, vou falar agora sobre os limites elétricos, o impacto na programação e as principais intervenções com restrições eletroenergéticas. Começando aqui, a gente tem a intervenção lá na barra A de 765 kV e do autotransformador 2 de 765 para 525 kV da SE Ivaiporã. Será realizada aí às 7 horas às 17 horas dos dias 10/8, 11/8 e 12/8. Com o objetivo de sanar ponto quente em chave seccionadora e manutenção preventiva no relé do 5062 BF, além de manutenção nos circuitos de proteção do disjuntor de 765 kV. Então, como consequência, a gente tem que, para que o sistema suporte a perda simples de linha de transmissão, transformador ou outro equipamento principal, seguido de falha de disjuntor, deverá ser adotada as seguintes restrições: geração de Itaipu 60 Hz menor que 3.200 MW, o recebimento pela região sul menor que 7.000 MW, o fluxo para o sudeste menor que 4.500 MW e o recebimento pela região sudeste menor que 7.000 MW. Seguindo, a gente tem o desligamento da LT de 765 kV de Foz do Iguaçu e Ivaiporã, do circuito 2. Esse desligamento vai ser realizado das 7 horas às 17 horas do dia 10/8, numa terça-feira, com o objetivo de substituir as espécies de sinalização aérea nos cabos para-raios. Então, para que a interligação sul-sudeste suporte contingentes simples e duplas de linhas de 765 kV, deverá ser adotado as seguintes medidas operativas, considerando o HE Itaipu 60 Hz com o segundo número de unidades geradoras o HE Itaipu 60 Hz deverá
manter durante essa intervenção 4 unidades geradoras e deverá ser reduzido em 2.000 megawatts os limites de recebimento pela região sudeste. Continuando, a gente tem agora o desligamento do circuito 3 da LT Foz do Iguaçu e Ivaiporã, 765 kV, agora no dia 12/8, das 7 às 17, com o mesmo objetivo de substituir as esferas de sinalização em outro vão de torre e mantém as mesmas medidas operativas, manter Itaipu 60 Hz com 4 unidades geradoras e reduzir em 2.000 megawatts os limites de recebimento pela região sudeste. Temos agora intervenção no back-to-back 2 da SE Coletora Porto Velho, no período aí de 8 horas do dia 12 até as 17 horas do dia 15/8, para a realização de manutenção preventiva aí no back-to-back, na conversão do back-to-back. E então, para garantir um grau de segurança adicional para a região do Acre e Rondônia, a gente deverá manter as seguintes restrições: o back-to-back menor ou igual a 250 megawatts, o fornecimento da área de 230 kV Acre e Rondônia entre menos 50 megawatts e mais 200 megawatts, e o somatório da geração das UHE Santo Antônio 230 kV, Samuel e Rondon 2, maior ou igual a 9 UGs, né, a quantidade de UGs. Em geração térmica por razões elétricas na UTE Jorge Lacerda, temos que, para evitar, né, corte de carga no caso de contingência, das contingências da LT de Biguaçu, Siderópolis 2, Siderópolis 2 Forquilinha, e do trafo de 525-230 kV, Siderópolis 2, nas cargas pesadas e médias, deverá ser despachado até o dia 10/8, uma máquina Lina de 80 megawatts, e a partir do dia 11/8, 35 megawatts. Obrigado a todos. Eu volto a palavra aí para a André. Obrigada, Fernando. Vamos passar agora, então, para a última apresentação do bloco 3, com o Cadu, sobre a política operativa. Cadu, é com você. Obrigado, André. Vou compartilhar aqui. Bom, mais uma vez, boa tarde a todos. A gente vai falar da política operativa que iniciou no sábado passado e iniciou no dia 13 de julho e vai até 9 de junho. Desculpe. Antes, porém, vamos falar aqui de um informe que foi publicado ontem no site do ANS e fala sobre um problema que aconteceu nas rodadas do dia 30/7 a 2 de agosto, que referentes ao FSAR 2027 da usina hidrelétrica de Funil Grande. Esse FSAR ele informa que entre o período das 16 horas e 5 horas do dia seguinte, a variação de turbinamento dessa usina em relação à redução deve ser nulo. Tá? Todavia, entre o dia 7 e o dia 2, o intervalo entre 5 e 0 horas do dia D não foi levado em consideração. Essa restrição. Então, esse informe foi publicado ontem. Eu falei errado a data lá, do dia 31/7 a 6 de agosto, né, que termina hoje, a semana operativa, obviamente. E esse primeiro slide faz uma comparação entre o resultado do D100, que é o azul, e o resultado do DECOMP, que é o laranja, em termos de geração térmica. Observamos que o despacho do D100 foi menor que o do DECOMP. Imputamos isso principalmente as diferenças de disponibilidade apresentada no dia corrente do D100, e
fazendo com que esses CMOs, essas gerações térmicas ficassem diferentes, né? Principalmente, a gente pode imputar isso também aos limites, principalmente no norte e no nordeste, aos desvios, ao atendimento ao limite imposto pelos fluxos do FNES e o FNS mais o FNES. E também a disponibilidade, como já foi dito aqui. Destacamos também que no dia 31 e no dia 6, foi aberto processo de contingência no DECEM, onde o procedimento de unit commitment não foi executado. Isso normalmente faz com que apresente diferenças no despacho técnico. O resultado, o gráfico seguintes mostram os resultados entre o DECEM e agora o PDP, não mais o DECOMP, né? O DECEM continua sendo a informação em azul e o PDP em laranja, também na mesma semana operativa. No subsistema Sudeste Centro-Oeste, a geração hidráulica apresenta resultados, mas não muito significativos. E essas diferenças, basicamente, são ajustes de unit commitment hidráulico que são realizados no ambiente de pós-DECEM e o atendimento aí nos dois ambientes, né, das diretrizes do CNSE de controle de armazenamento nas bacias desse supermercado. Em relação à geração térmica, também não observamos grandes diferenças, só ressaltamos os testes que estão sendo realizados na usina termoelétrica GNA1, e que não consta no modelo DECEM e é praticado no pós-DECEM. Com relação à mesma informação para o subsistema Sul, a ressalva feita do CMSE para o Sudeste também vale aqui, né? Então, temos e também a parte de unit commitment, obviamente, uma pequena diferença aqui no despacho do DECEM com o do PDP. No despacho térmico, também observamos que a diferença remonta à usina termoelétrica de Pampa Sul, que o DECEM não simula, e ela é despachada também no pós-DECEM. Com relação ao Nordeste, a geração hidráulica, as principais diferenças estão na política operativa praticada na bacia do Rio São Francisco, entre o modelo e o pós-DECEM, onde a gente vê gerações ainda maiores no pós-DECEM, no ambiente PDP. Na geração térmica, se pratica maior despacho por garantia energética no pós-DECEM, principalmente com relação ao que já foi dito até pela Diana, Porto Sergipe, por se tratar de uma usina GNL, né, no modelo DECEM. Esse comando é prévio pelo DECOMP. Com relação ao subsistema Norte, também, novamente, política operativa, as diferenças são associadas à política operativa e unit commitment hidráulico. E também a gente chama um pouco a atenção aqui a adequação da curva guia de Tucuruí, que é praticada no ambiente do EDP. E também observamos aqui uma redeclaração, aqui na parte de disponibilidade de geração térmica, da usina termoelétrica de Porto Itaqui. Com relação ao intercâmbio, os intercâmbios internacionais, nós temos aqui o laranja,
a parte de intercâmbio com o Uruguai, o azul com a Argentina. Observamos que houve importação por parte do Uruguai das subestações Rivera e Melo, e na Argentina por Garabi 1, sendo que a Argentina ela só foi aqui nesse dia 5. Esse próximo slide mostra o balanço médio semanal, né, da semana operativa, e destacamos alguns valores aqui. Né? Com relação à carga do SIM, observamos a carga do SIM aqui, houve um aumento de mais ou menos 400 megawatts médios em relação à semana anterior. Né? A geração eólica no Nordeste, ela atingiu valores médios de 9,8 gigawatts médios, dando um aumento de aproximadamente 1,6 megawatt em relação ao da semana passada. Com relação ao Sul, observamos o Sul um perfil importador, né, de um valor médio de 1,1 gigawatt médio. E teve importação também da Argentina, como a gente já falou no slide anterior, e do Uruguai, em valores de 196 megawatts médios e 552 megawatts médios. Por fim, houve uma exportação mais reduzida dos bipólos de madeira, no valor de 1,6 gigawatts, e uma elevação na importação do bipolo de Xingu, atingindo 4,6 gigawatts. E a geração de Itaipu para o Brasil ficou em torno de 3,6 gigawatts médios. Nos próximos gráficos, a gente mostra o balanço por fonte de geração em cada submercado. Começando com o Sudeste e Centro-Oeste, observamos que ele é francamente importador de energia, né? Temos aqui um perfil flat, né? Basicamente constante de geração térmica, e a geração hidráulica, embora reduzida, mais reduzida, ela modula a carga. Já no subsistema Sul, ele também é um subsistema importador, mais fortemente no vale de carga, e nos momentos de maior demanda ele passa a ser mais gerador, atendendo a própria geração, e também a hidráulica modulando a carga. Na parte nordeste, ele é exportador, altamente exportador de energia. Como a gente já disse, né, a eólica, nessa semana, passa de 9 gigawatts médios, verde aqui, geração bem elevada. E também observamos gerações elevadas de termoelétricas na cor vermelha aqui. E, por fim, o norte, ele, embora reduzindo, né, a sua geração, em alguns momentos ainda ele é exportador de energia, e essa redução é função da sazonalidade desse mercado. Essa tabela aqui já traz os valores médios semanais de geração térmica por titulação, né, de energia. E observamos que o valor médio no SIM atingiu 16,2 gigawatts médios. Desse montante, 87%, ou 14,1%, de geração por ordem de mérito,
seguido aqui com 7% de garantia energética, depois por inflexibilidade, 5%, e por fim, em torno de 1% aqui, um pouco mais, menos de 1%, né, talvez, de menos comídio. Os resultados dos CMOs médios médios por barra apresentados pelo modelo para cada supermercado, observamos aqui no Sudeste. Esse vale em função do perfil de demanda, que é um número, ele apresenta esse vale aqui. Também lembramos que, embora não esteja presente nesses gráficos aqui de CMO tão fortemente, mas nos próximos, chamamos a atenção que o despacho no dia 31 e dia 6. Dia 6 foi em condição de contingência, e observamos uns aumentos aqui de CMO nos perfis de carga pesada, devido principalmente ao que a gente já falou aqui, dos fluxos do FNS mais FNS. Mais importante, talvez, do que isso, é um limite de transformação no fluxo da subestação de várzea da Palma, em 345 kV e 138. No Sul, o comportamento foi bem similar ao do Sudeste. No Nordeste, fica mais claro o que foi dito da publicação do modelo sem unit commitment, né, nesses 2 dias. Aqui, mais fortemente, observa-se que esses vales apresentados aqui são função do atingimento dos fluxos FNES mais FNS, FNES e FNS mais FNES. São esses vales apresentados aqui no domingo e na segunda-feira. Esses 2 aqui eu já falei, que é em função da não publicação com unit commitment. E aqui já seria um valor um gráfico georreferencial com valores por barra, de CMOs por barra, por uma data específica, seria a data de hoje, dia 6, às 8 horas. Observamos aqui um descolamento entre os mercados Sul e Sudeste e Norte e Nordeste, em função dos limites que eu já disse, do FNS, FNS mais FNS, do FNS, e provocou esse deslocamento, esse descolamento dos CMOs verificados aqui no gráfico. Isso aqui é só uma explicação do que auxilia a análise dos próximos slides, que vai mostrar o resultado de Blogspot, né, do CMOs, e ele só explica, para um melhor entendimento, como é formado o Blogspot, mediana, o primeiro quartil e o terceiro quartil, e os outliers, superiores e inferiores. Com relação ao Sudeste, também para o dia 6, isso aqui seriam os CMOs das barras organizadas nessa formatação gráfica, e observamos aqui nessa parte início do dia o impacto do limite do elo CC de Furnas, que está no limite, né? Essas variações aqui são específicas do FNES, o limite foi atingido. Esse aqui eu já falei dessa transformação de 345 138 lá na subestação várzea da Palma. E aqui já esses outliers inferiores aqui estão associados ao FNES e o FNES mais FNES. Para o subsistema Sul, nós temos aqui
uma equação, uma restrição para o HR de fundão, que proporciona esses outliers inferiores aqui, e esses outliers superiores uma linha de 230 kV, que ficou no limite, entre as subestações de Chopin e Salto Osório. Com relação ao bloco spot do Nordeste, ele já está bem, apresenta bastantes dispersões de resultados, né? Os inferiores, mostrados aqui, e os superiores, também são relativos a esses fluxos, como está aqui, FMS, FMS. Temos aqui a Ipatinga Mesquita, que seria, nesse momento aqui, uma linha de 230 kV que fica no limite de Ipatinga Mesquita, tá? Associadas a uma instrução de operação do MS, a SE5NG. E, por fim, esses semióticos nulos aqui são associados a restrições de escoamento no conjunto eólico de Campo Largo. Nos blocos do Norte, também apresentam dispersões fortes de resultados, e devido principalmente à influência de Tucuré-Xingu no fluxo do FNES. Tá? E temos aqui também uma linha de 230 kV de Macapá Ferreira Gomes, que ocasionou esses semióticos nulos, tá? Ou próximos de zero, né? Bem próximos. E o limite de escoamento dessa linha também é associado a uma MOP, agora sim a uma MOP, né, do NS de número 332R de 21. Esses gráficos seguintes, eles mostram já um balanço histórico de atendimento à demanda por fonte de energia, né, começando desde lá agosto de 2020 até os momentos atuais. No Sudeste e Centro-Oeste, nós estamos vendo bem claro aqui a política de redução de geração, né, hidráulica, e um aumento contínuo e constante de geração térmica, fazendo com que aqui ele fique fortemente importador do subsistema Sudeste e Centro-Oeste. Com relação ao Sul, ele varia bastante, mas também que, né, ele faz com que a geração hídrica, em alguns momentos, aqui fique mais elevada, né, nos patamares, temos a recuperação hidrológica, principalmente aí no período de março a maio. Tá? Mas nessa última semana aqui, ele voltou a ficar importador de energia. Tá? Teve uma recuperação aqui, mas está retornando. Né? Por fim, o Nordeste, que é um sistema que está tendo uma geração muito boa aqui de eólica, né? Está fazendo com que ele exporte essa energia, e uma geração térmica também está em elevação na geração térmica, e a hidro está basicamente constante aqui, não houve grandes variações. Tá? E o subsistema, com certeza, está contribuindo para o fechamento aí do balanço do SIM. O Norte é aquela perfil característico, né? Está reduzindo as vazões lá, então a geração hidráulica começa a reduzir aqui, a exportação também, né? E basicamente o que a gente pode comentar nesse gráfico é a sua sazonalidade que está sendo cumprida aí. Então, André, era isso. Eu fico aqui, agradeço, devolvo a palavra para você e fico aí para tirar qualquer dúvida dos ouvintes aí. Obrigado, André. Oi, pessoal, desculpa, tivemos um problema técnico aqui, mas encerramos, então, essas apresentações do bloco 3,
né? E agora iremos fazer um pequeno intervalo para a gente poder até se organizar aqui para responder as últimas perguntas que vocês colocaram aqui no chat. Lembrando também que a gente tem uma central, a via, né, de central de relacionamentos, que também vocês podem enviar as perguntas por esse canal, tá bom? Até daqui a pouco, então. Oi, pessoal, boa tarde. Retornamos aqui. Tivemos bastante perguntas relacionadas a esse novo critério, né, N-1, que a gente tem adotado. Então, eu vou citar aqui as pessoas que estão perguntando sobre esse assunto, né, e o João, da PLC, está aqui para dar um apoio e responder essa pergunta para a gente. Então, tivemos perguntas da Mônica Zambelli, da CPFL, relacionado com esse assunto do N-1, João Barreto, do Estevam, da Shell Energia Brasil, e da Isabela Pereira, da Minerva Energia. João, por favor. Boa tarde, pessoal. Sobre essa questão da adoção do critério N-1, fazer um pouco do histórico aqui, né? Essa questão foi aprovada, né, na reunião técnica do CMC da semana passada para a operação, para a adoção desse critério em caráter de teste, em caráter provisório. Então, desde a semana passada, nós estamos buscando operar com esse critério, né? Então, na reunião de quarta-feira agora do CMC, a operação com esse critério diferenciado N-1 foi aprovada, e as informações em relação aos limites, né, elas estão disponíveis nas instruções operativas, nas MOPs, né, nas mensagens operativas vigentes, né, que estão disponíveis no site do ONS, lá no setor, lá na parte de NPO, ok? A despeito disso, está sendo preparada uma nota técnica que deve ser emitida pela diretoria aqui do ONS, possivelmente hoje ou mais tardar na segunda-feira, mas ressaltando a primeira informação, né, os limites, né, os valores estão sendo adotados para esse critério N-1 já estão disponíveis lá no site do ONS por meio das instruções vigentes. Adicionalmente também, né, esse limite já estão sendo adotados na programação diária, no modelo D100. Então, hoje à tarde foi emitido o relatório de limites para a programação diária, do D100, né, também contempla aí os limites para a operação em N-1. A adoção dos critérios N-1, então, vai ser adotada no âmbito do PMO, somente no próximo PMO, né, e, então, os relatórios relativos ao PMO, né, que vou citar dois aqui que a gente emite para o PMO, né, que é o primeiro que a gente emite na semana anterior ao PMO, a gente emite o relatório preliminar de limites, o DECOMP, né, então já vai constar esses limites aí que a gente vai adotar no PMO de setembro, e também na semana do PMO, né, a gente emite o relatório final, definitivo, com os limites para o critério N-1. E na apresentação da plenária, né, do PMO, a gente vai detalhar esses limites aí para todos. Então, são essas informações que nós temos no momento, tá? E onde estão disponíveis essas informações relativas aos limites. Ok? Obrigado. Obrigada, João. Continuando aqui com as perguntas, uma pergunta do Alessandro Dutra, da Petrobras. Identificamos que para algumas usinas que estão no mérito, mesmo o CMO estando bem acima do CVU da usina, o modelo D100 não indica o código 999. Peço avaliar a questão, dado que caso a usina gere acima, seria penalizada por deslocamento hidráulico. A gente convidou a Cindy, da PRD, para poder responder essa questão. Cindy, por favor. Obrigada, Andrea. Obrigado, Alessandro, pela pergunta. Eu imagino que você está se referindo ao arquivo de titulação usinas, né, da última coluna, que coloca lá o 999, né? A diferença do DECOMP, o D100 diferencia entre mérito parcial e mérito total, né? Então, o mérito parcial é quando ele está no mérito, mas está gerando abaixo da disponibilidade declarada diariamente pelo agente. Lembrando que o D100 pode, mesmo estando no mérito, gerar abaixo da disponibilidade declarada, seja por balanço energético, por restrições de rede ou por restrições de único mesmo, né? Então, nesses casos, ele, quando gera abaixo da disponibilidade, ele indica o mérito, mas é um mérito parcial, né? Você menciona que uma penalização por deslocamento hidráulico. Então, eu peço, se você puder complementar o comentário, a pergunta, e se tiver uma usina em particular ou um dia em particular
Se você acha que tem uma penalização indevida, que você, por favor, mande e-mail para a gente, que a gente avalia junto com a equipe do POSECEM. Obrigada, André. Obrigada, Cíntia. Continuando aqui, uma pergunta agora relacionada com a carga da Mônica Zambelli, da CPFL. Com o novo programa de redução voluntária da demanda, consta na proposta que seus efeitos não devem ser considerados para projeção de carga. Para o INS fará essa expurgação, como o INS fará essa expurgação? Como é possível separar que parcela da diferença entre a carga projetada e observada será devido a essa redução voluntária? A gente convidou o Fausto para poder responder essa questão da Mônica. Por favor, Fausto. Obrigado, Andréia. Obrigado, boa tarde a todos, boa tarde a Mônica. Mônica, bom, em relação à RVD, né, redução voltada da demanda, a proposta aqui do artigo 1º, especificamente do parágrafo 3º do artigo 1º, diz que os montantes verificados relativos à oferta de que trata o caput do artigo não serão considerados nos processos futuros de previsão de carga. O que nós entendemos em relação a isso? Quer dizer, que se ele reduziu a carga dele, sei lá, quantos megawatts médio, ou kilowatts que seja, esse valor, no valor verificado, que nós estamos olhando para o sistema, está realmente reduzido. Então, nós vamos ter que recompor essa carga, né? Se aquele montante reduzido, ele é aquele que ele deixou de consumir. Então, aquilo vai ser recomposto na carga e vamos montar uma previsão de carga, uma série histórica para as futuras previsões de carga. Nós ainda não temos exatamente isso fechado, nós começamos a conversar isso, nós estamos acompanhando essa minuta de portaria e realmente a preocupação é essa, né? Se como é voluntário, ele reduziu a demanda dele, aquilo não representa a carga real dele. Então, nós temos que ter esse cuidado de acompanhar as duas coisas. Então, isso vai ser de uma maneira muito transparente, né? E quando obtivermos os valores realmente verificados, porque isso vai demorar, porque o que diz aqui é que esses valores relativos, os valores verificados não serão considerados. Então, nós temos que reconstituir, não é expurgar, nós temos que reconstituir. É exatamente o oposto, é isso que está na minuta de portaria, ok? Mas fico à vontade aí, isso realmente é um assunto muito novo, nós já estamos estudando esse assunto, assim como a questão da oferta adicional de geração lá também, na questão da composição da carga, isso vai ser bem explicado, nós vamos colocar isso aí para vocês verem como é que nós estamos fazendo, ok? Obrigado aí pela pergunta e boa tarde mais uma vez a todos. Obrigada, Fausto. A pergunta da Daniela Novato, do Banco ABC, relacionada com as hidrelétricas ali de Jupiá e Porto Primavera, ela já foi respondida já no intervalo dos outros blocos durante a resposta de uma outra pergunta que a gente tinha, tá, relacionada a essas usinas. Então, vamos passar para uma outra questão aqui. Alessandro, da Petrobras. Boa tarde, existe alguma possibilidade da UTE Uruguaiana gerar esse ano? Por favor, Diana, dá um apoio aqui. André, boa tarde novamente. Boa tarde, Alessandro. Obrigado pela pergunta. A gente ainda não tem, Alessandro, uma informação oficial em relação à entrada, à volta, né, de Uruguaiana ainda esse ano. A gente está em contato, né, com a gente. Assim que a gente tiver alguma informação oficial, a gente traz aqui nesse fórum dessa reunião, dando a publicidade para todo mundo, tá bom? Obrigada. Obrigada, Diana. E, por último, a gente tem uma pergunta do Heitor Faria. Prezados, boa tarde. Gostaria de fazer duas perguntas rápidas. Há alguma atualização sobre os testes de GNA e onde podemos achar as informações para o novo arquivo Hidrodat com as alterações para o PMO de setembro? Muito obrigada. Diana, você pode também dar um apoio aqui? Oi, Heitor, boa tarde. Em relação à divulgação das informações do IDRE, eu vou até compartilhar aqui minha tela, que você já está disponibilizado no Sintegre. Aí eu vou compartilhar aqui minha tela só para ver o caminho direitinho. O produto que eles foram disponibilizados, os arquivos, está dentro para quem tem acesso já, né, o programa mensal da operação como macroprocesso fica aqui, né, meus macroprocessos. Aí o programa mensal da operação e tem um subitem dentro do programação mensal que é o médio prazo. Aí dentro do médio prazo você vai em produtos, aí tem um produto chamado notas técnicas.
Notas técnicas médio prazo. Aí só clicar aqui em ver histórico. E aqui vendo o histórico, só um momento aqui que está carregando. Aqui de agosto, ó, foi publicado dia 2/8. Dá para clicar aqui na pasta, você baixa os arquivos, ou então se quiser visualizar, só clicar aqui na pasta, que ele já vai ter aqui indicado os arquivos com as atualizações que serão feitas no IGRE, mas já está publicado já no Sintegre. Agora, em relação à GNA, geralmente quem tem respondido essa pergunta é o José Augusto, a gente tentou entrar em contato com ele, ele está em outra reunião, a gente não tem essa resposta, já que ele está acompanhando de perto, e o que a gente vai fazer, a gente vai tentar contato com ele, né, ter essas informações adicionais de como que estão os testes de GNA, e a gente responde via e-mail em seguida, quando terminar a reunião, assim que a gente tiver disponibilidade, tá bom? Obrigada, Heitor. Boa tarde. Obrigada, Diana. Bom, então com isso nós encerramos essa parte também de perguntas, né? As demais que surgirem, porventura, a gente tem o canal de central de relacionamento e até mesmo essa opção de e-mail para resposta. A gente agradece a participação de todos e uma boa tarde para todos.